Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você vai operar somente em regiões de liquidez e você vai conseguir capturar grandes movimentos, grandes operações. Se você ainda não sabe o que que é isso ou não sabe como localizar, então esse vídeo aqui é para você. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal, é muito importante você continuar acompanhando o trabalho para que você consiga, né, adquirir toda a base necessária para você ter bons resultados no mercado. Me segue no Instagram para você acompanhar as minhas operações. É lá que eu posto meus trades, meus resultados financeiros, meu dia a dia. E se você está cansado de ficar patinando, já tentou de tudo no mercado e não conseguiu ter resultado, dia 10 de junho eu vou fazer um evento chamado Plano Trader Profissional. É um evento de graça, onde eu vou te passar um plano sistematizado e completo, que se você colocar ele em prática da maneira certinha que eu explicar, eu tenho certeza que ainda em 2025 você consegue ter resultado. E eu não vou cobrar nada por esse evento. Vai ser um evento gratuito. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar. Se você quer participar desse evento, o link está aqui na descrição. Vamos lá para o vídeo. O que muitas pessoas acabam errando e se enganam no mercado é que elas acham que todo movimento, seja um movimento de alta ou seja um movimento de baixa, essa pessoa ela tem que estar posicionada. E isso é um grande engano. Se você tem isso com você, você tem que mudar essa percepção, porque senão você vai perder muito dinheiro. Existem cenários onde o mercado ele origina movimentos que ele está fora de regiões de liquidez. Mas por que que o mercado faz isso? Porque o mercado é soberano. Porque o preço, ele faz o que ele quiser, na real. O mercado ele faz o que ele quiser. Então existem movimentos que eles vão acontecer do nada e eles vão terminar do nada. Mas na grande maioria das vezes, nós temos regiões que eu chamo zonas de liquidez, aonde a chance do mercado fazer o movimento naquela região é muito maior e você se expõe menos. Você para de ficar igual a maioria fica, comprando toda hora tentando acertar a alta, por exemplo, principalmente quando o preço está de lado, ou vendendo toda hora tentando acertar a baixa. E você passa a operar de forma estratégica, né? Arthur, como que eu faço para localizar boas zonas de liquidez? O que que vocês têm que entender? Eu vou falar um negócio aqui que poucas aulas eu falei sobre isso. O mercado ele se movimenta em fractais. Que é isso, Arthur? Falou grego comigo. Eu não gosto de usar termos bonitos, eu vou falar da maneira mais simples possível. O movimento que o mercado faz em um tempo gráfico maior, dentro de um tempo gráfico menor, ele origina um outro movimento. Dentro de um outro tempo gráfico menor, ele origina um outro movimento. O que que eu quero dizer com isso? Se você pega, por exemplo, uma tendência de alta lá no gráfico diário, se nós reduzirmos a ótica desse tempo gráfico e a gente jogar, por exemplo, para um tempo gráfico, sei lá, de 60 minutos, você vai ver que esse movimento aqui tem horas que você vai ter um movimento de alta, uma tendência de alta, daqui a pouco o preço iniciou uma tendência de baixa, daqui a pouco o preço já voltou a essa tendência de alta. E aí, se você pega um movimento menor ainda, você joga, sei lá, nos 5 minutos, você vai ver que o preço aqui estava em alta, depois ele iniciou uma reversão aqui, depois ele subiu de novo, depois ele caiu de novo. E aí você vai formando as ondas, né, dos tempos gráficos. Isso se chama fractal. É um movimento dentro de outro movimento. E existe algo que esse algo ele é comum para todos os tempos gráficos, que são as zonas de liquidez, que são nada mais nada menos do que as zonas que originaram fortes movimentações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o gráfico diário. Quer ver? Ó, vou tirar o zoom, ó, vou pegar essa região aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para frente. Ó, vou pegar essa zona. Vocês estão vendo que aqui, ó, você tem um topo bem forte. Tá vendo que o mercado ele bate nessa região aqui, ó, e depois ele cai? Vocês conseguem enxergar isso aqui? Se eu jogo, por exemplo, em um tempo gráfico de 60 minutos, a gente observa, ó, a mesma zona sendo formada aqui. Se a gente joga, por exemplo, em um gráfico, sei lá, vamos jogar num 4 horas, você observa a mesma zona sendo formada aqui. Se você joga, por exemplo, num gráfico de 30 minutos, você observa a mesma zona sendo formada aqui. O que que eu quero dizer com isso? Zonas de liquidez, elas são zonas de liquidez em todos os tempos gráficos. Todos os tempos gráficos, se você localizou uma zona, né, importante, essa zona importante ela vai ser importante no diário, no 4 horas, no 60, no 5, no 2, no 1. E aí a gente tem que usar isso ao nosso favor. De que forma, Arthur, que eu uso isso ao meu favor? Se eu localizo regiões importantes, por isso eu sempre falo, o foco de vocês, se vocês querem capturar
trades interessantes, comecem a observar essas regiões aqui, ó, esse topão assim, ó. Começa a observar, ó, topão aqui também. Ó, olha um fundão aqui, ó. Observe ele, olha o preço, segurou aqui também. Olha esse outro fundão aqui, ó. Observa ele. Aqui atrás você também tem, ó, um fundão, tá vendo? Que inclusive ele se repetiu aqui na frente. Se você jogar, olha só no 4 horas, como essas regiões elas ficam marcadas. Mas se você prestar atenção, você tem outras regiões que são formadas. Olha esse topão aqui que você tem. Aqui em cima, opa, mexi. Aqui em cima você também tem essa região. Se você usa isso ao seu favor, então você começa a prestar atenção nessas zonas de liquidez dos tempos gráficos maiores. Por quê? Porque é muito mais fácil você visualizar uma região importante em um tempo gráfico maior. Se você chega aqui nos 5 minutos e você faz isso aqui, vou tirar o meu gráfico. Fica mais difícil você entender e você visualizar qual região de fato é mais relevante. Pô, será que esse topo é relevante? Será que esse topo aqui é? E esse fundinho? E esse topinho? E esse fundinho aqui? E esse topinho? Fica mais difícil. Numa ótica de um tempo gráfico maior, isso fica muito mais explícito para você. Você consegue ver com muito mais facilidade que ali existe uma região de liquidez. Então, o que deveria ser feito, que poucas pessoas fazem, traga essa ótica do tempo gráfico maior para o tempo gráfico intraday. Então, por exemplo, eu tenho as minhas regiões ali marcadas. Eu vou marcar alguma região um pouco mais próxima do preço, quer ver? Deixa eu jogar aqui no gráfico diário. Ó, olha só, tem um fundão aqui, tá vendo? Ó, olha como o preço bate e faz um movimento de alta. Então, vamos marcar essa região aqui, porque é uma região que está mais próxima do preço. Beleza. Ó, então, beleza. Trago, né, para uma ótica de um gráfico intraday. Pô, eu tenho as regiões de liquidez. Aonde que muita gente é? Pô, mas eu marco isso aí, mas eu só tomo na cabeça, o mercado pega, chega na região, vou lá e entro e o mercado acaba fazendo um movimento contrário. Por que que isso acontece? Essas regiões, muitas vezes, elas criam falsas liquidez. Tá? O que que é isso? O mercado ele chega naquela região, ele induz as pessoas a acreditarem que o mercado vai cair, e aí entra uma enxurrada de ordem vendedora aqui, para o mercado continuar subindo, ele vem, liquida todas essas ordens aqui e continua o seu movimento de alta. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando contrária ao contexto do dia. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Se vocês querem fazer uma boa contextualização, a dica que eu dou é: esqueça o que aconteceu nos dias anteriores quando você estiver contextualizando. Foque no que está acontecendo no dia em questão. Então, você vai utilizar essas zonas de captura de liquidez dos tempos gráficos maiores e você vai unir isso ao contexto do dia. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que já tem essa região aqui, vamos deixar um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos supor que eu tivesse outra região aqui. Vamos supor que eu tivesse outra região ali. Estou dando um exemplo para você. O que adianta você ter essas regiões se você está operando em um dia que o contexto ele está comprador? O que você está fazendo? O que você está fazendo se você quer operar essas regiões aqui da maneira que a maioria opera? Bateu, eu vendo. Você está simplesmente caçando topo e caçando fundo. Você vai tomar stop, tomar stop, tomar stop. A hora que você acertar, você não vai ter confiança em deixar esse trade se desenvolver, porque você vai pensar que o mercado vai só corrigir e vai te estopar de novo. Então, o que você tem que tentar fazer dentro dessas zonas de liquidez? Você tem que tentar encaixar ela no contexto do preço. Então, Arthur, eu tenho regiões aqui, eu tenho região aqui, eu tenho região ali em cima. Pô, se eu estou em um contexto altista, o preço batendo aqui eu vou vender? Não, pelo menos não deveria ser esse o intuito. Por quê? Porque eu sei que a estrutura altista, o mercado, ele costuma romper máximas. Ah, mas pode ser que ele bata aqui e reverta. Tá, mas você vai pagar para ver? Se ele vai parar de romper topo aqui, ó, e vai reverter justamente nessa região só porque ele encontrou uma zona de liquidez? Esse não é o trade mais inteligente. Por que não talvez esperar o mercado trabalhar acima dessa região? E aí, quando ele voltar para essa região, da mesma forma, se for uma região de liquidez, vai entrar briga, vai entrar disputa. Só que aqui você já está favorável ao movimento de contextualização do dia. É justamente aqui que muda tudo, cara. Antigamente, o que que eu fazia? Eu marcava essas zonas, só que não respeitava. Batia lá, eu observava os gatilhos, observava as rejeições, entrava e o mercado acabava, né, não respeitando. E aí eu comecei a ver um padrão que eu estava cometendo de errado. Eu estava operando linha.
Pô, batia na região, eu vendia, batia, eu comprava. Só que eu estava esquecendo o contexto do dia. Porque a maioria de vocês sabe o que que é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O que que é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Até que o mercado comece a falhar essa estrutura e eventualmente busque uma reversão. A mesma coisa aqui. Então, por que eu não tento operar essa zona a favor do contexto do dia? Galera, quando eu entendi isso aqui, tudo mudou. Por quê? A chance de você pegar um pullback em uma boa região e conseguir capturar um movimento amplo é infinitamente maior do que você ficar tentando usar essas mesmas regiões, mas naquele cenário de bateu aqui, o mercado vai perder força e vai voltar. Hoje, galera, de verdade, eu pego muitas operações que me dão 3 vezes o risco, mais de 2 vezes tranquilamente, simplesmente utilizando as zonas de liquidez a favor do contexto, parando de querer ir contra. Garganta tá até ruim. Parando de querer ir contra. Porque antigamente eu tentava muito adivinhar o topo e o fundo. Então hoje, se eu estou num cenário altíssimo, por exemplo, num contexto como esse aqui, preço está subindo, cara, eu não quero usar essa zona de liquidez aqui para ir contra. Mas quem sabe o mercado não vai romper essa zona e ele vem fazer uma correção aqui e começa a mostrar briga, começa a mostrar defesa. Como que eu vejo se tem briga, se tem defesa? Através do gatilho, através dos pavios. E isso eu vou ensinar tudo lá no dia 10 no evento Plano Trader Profissional. Então, se você ainda não cadastrou, cara, dá um pause aí, já clica no link da descrição, faz seu cadastro, não demora nem 2 minutos. Eu garanto que se você participar desse evento, você não vai se arrepender. Então, as minhas operações, hoje, eu utilizo 100% regiões de liquidez da forma que eu estou ensinando para vocês. Mas muitas vezes eu deixo de entrar em operações, por quê? Porque está fora do contexto do dia. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse uma região bem aqui na máxima, aonde o índice bateu. Se o preço bate nessa região vindo de um contexto de alta, nesse cenário aqui eu não vendo. Por quê? Porque para mim eu estou chutando o topo. A não ser que o mercado falhasse uma estrutura. Isso aí já é outro assunto, não é para esse vídeo. Aí beleza. Aí você tem confluência de fatores. Por quê? Você tem a zona de liquidez que você determinou, você tem a máxima do dia e você tem reteste de máxima. Ou seja, você tem, é como se fosse um quebra-cabeça que uma peça vai se encaixando na outra. Quando você passa a operar zonas de liquidez a favor do contexto do dia, eu garanto para você que você vai começar a pegar trades maiores. Se você é acostumado a pegar operaçãozinha aí, sei lá, de 100, 150 pontos, cara, eu garanto que você consegue pegar pelo menos aí trades de 400, 500 pontos, que é pouco, tá? Tem operação, por exemplo, que eu surfo 800, 1000, 1200 pontos. Já cansei de postar lá no Instagram. Se você me acompanha aqui no YouTube e não me segue lá, então já me segue lá, Shot Scalper 3, você vai ver, você vai cansar de ver eu postando operação desse tipo. Por quê? Porque hoje eu faço a confluência da zona de liquidez com o contexto do dia. Quando os dois casam e eu vejo defesa a favor desse contexto favorável, é aí que eu abro a minha operação e eu sempre capturo boas operações. Sempre costumo pegar aí, ó, em trades que dão certo, trades que vão para o alvo, trades de 2, 3, 4, 5 para alvo. Lá no Instagram eu compartilho mais sobre isso. Galera, o vídeo já ficou um pouco grande, eu não gosto muito de gravar vídeos longos aqui, porque no geral a galera não curte muito, acaba não assistindo. Então é isso, vou finalizar por aqui. Se você gostou, deixa o like, já se inscreve lá no nosso evento. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!